no intuito de machucar, amaldiçoar e destruir, na grande maioria das vezes. Alguém conhece alguma magia que é considerada magia negra e que acaba usando corpos de pessoas? Qual seria o nome dessa magia? Corpus? Isso. Corpos de pessoas mortas. Necromancia? Exatamente, necromancia. Foi um dos primeiros estilos de magia a serem criados. Eles usavam tanto para falar com entes queridos, mas no final as pessoas acabaram encontrando uma forma de utilizar isso para o mal, no intuito de são objetos, né, acabam não sendo mais pessoas, que não sentem dor. Então é uma ótima ferramenta numa guerra. Então, antigamente, né, nessa época toda, não havia código ético de magia, não existia certo e errado, e o mais forte era quem tinha mais poder. Quem conseguia conjurar feitiços maiores e mais... Professora. Opa, quem é aí? Agatha. Ok, perfeito. Pode sentar. Eu só não tô te vendo, mas tá bom. Tudo bem, peraí. Deixa eu levantar. Que aí pode ser que agora você esteja vendo. Não, só tô vendo você sentar a sua vassoura e teu livro. Tá bom, Só dá uma mas pelo esperadinha menos sabe onde eu tô. que assistir tudo. Aham. Sabe onde eu tô, esse que importa. Nu! Eita, pronto. O problema é que nunca a gente sabe se é 5 minutos, 5 horas, 30 segundos, 40 minutos. Eu vou continuar falando. Quando acontecer, voltem todo mundo para aqui. Vocês podem voltar no último lugar que vocês estavam. Eu vou esperar todo mundo voltar para estar dando continuação, tá bem? Mas vai dar pra voltar, Ok. tipo assim, sem Dá, ter que né? andar? Dá. Eles vão perguntar. Tá bom. Vamos lá. Os feitiços, como eu disse anteriormente, os feitiços não eram simples como a gente tem hoje. Eles não tinham nem nome fixo, né? E eram passados oralmente e variavam de reino para reino, de aldeia para aldeia, pois existiam vários tipos, né, de pessoas que conseguiam conjurar magia. Vamos entrar, então, logo após isso, né, depois da magia se popularizar, vamos dizer assim, a gente entra numa era que é chamada de Era das Trevas. Alguém sabe o que aconteceu para ser nomeado dessa forma? Alguém já deu uma olhadinha no livro? Meu livro tá lá no trouxa. Lascou. Não, é só se alguém já deu uma olhadinha de curiosidade antes de vir para a escola. Mas Não, ok. pior que não, hein, professor. Eu tenho um livro aqui sobrando pra Também quem tem. quiser. Ó, topíssimo. Não tem problema não. Foi nomeado dessa forma, como Era das Trevas, porque existia o que a gente chama de o primeiro Lorde das Trevas. Alguém quer tentar adivinhar o nome dele, mesmo não sabendo? Eu tenho uma ideia. Primeiro mas- Lorde das Trevas? Exatamente. Satanás? Quase. É um dos nomes dele. Tio Satã. Não, Lúcifer. Exatamente. Lúcifer. Ele foi o primeiro grande mago, né, que se tornou o bruxo das trevas e ficou conhecido como Lorde das Trevas. Ele não apenas usava a magia negra, ele espalhava como uma doença, transformando humanos comuns em bruxos das trevas. Nos capítulos 3 de vocês, também fala que ele dominava pelo medo e promessa de poder. Ou seja, ele era muito influente, ele sabia como se comunicar e ele era uma pessoa muito poderosa. Então, as pessoas temiam por onde ele passava. Ele criou exércitos de seguidores leais, introduziu magias de destruição e tortura e controle mental, mas ele tinha um ponto fraco. Alguém quer tentar chutar qual era o ponto fraco desse grande senhor das trevas? Ele era gado. Não. A morte? Não. Porque vocês não leram realmente o livro de vocês. Não deram nem passar o olho. Não tem Não, pior problema. que eu só Sou comprei, pobre, só. professora. Não tenho condições de comprar livro. Cadê o Vocês brechó? conhecem... Vocês passaram pela entrada do castelo, correto? Sim. Existe uma estátua de um grande bruxo, né? Um grande mago que fica lá na frente. Alguém sabe quem é?
Merlin? Exatamente. Lúcifer era pai de Merlin. Teu ponto fraco. Tá pega. A reviravolta um tanto quanto surpreendente, não é? Agora, só para deixar uma curiosidade em relação a Lúcifer, algumas das maldições que ele criou naquela época ainda não existe contra feitiço nos dias de hoje, tá? Então, para vocês entenderem o quão forte ele foi e o quão mal ele fez durante o período que ele reinou. E ele reinou por muitos e muitos anos. Com o nascimento de Merlin, Merlin conhece uma pessoa que mudou a história junto com ele. Vocês conseguem chutar quem foi? É uma história muito conhecida no mundo trouxa. Infantil. Merlin se juntou Repete, professora. Merlin se juntou a alguém que fez, né? E os dois juntos derrotaram e criaram um novo reino. Vocês sabem adivinhar o nome dessa pessoa com quem Merlin se juntou? Rei Arthur aí, ó. Pronto. Exatamente. Isso, Rei Arthur Pendragão. Merlin viu em Arthur um grande potencial, tanto de liderança quanto de poder, mesmo que Arthur não fosse mago. Ele era uma pessoa íntegra e com uma forte determinação. Ele era um grande líder, corajoso e estrategista nato. Merlin escolheu ele, né, escolheu Arthur, para ajudá-lo, né, como aluno. Escolheu ele como aluno. E assim criaram um laço que ajudou a lutar contra o seu próprio pai e a derrotar, né, o Lorde das Trevas durante o período das Trevas. Então foi criada a primeira resistência, a primeira grande resistência dentro do mundo mágico. Nos capítulos 3 e 4 do livro de vocês, diz que Arthur e Merlin criaram um novo reino após, né, a queda de Lúcifer. Criaram leis mágicas para proibir as artes das trevas. Treinaram magos na defesa e não no ataque, mostrando que a defesa às vezes é o melhor ataque. Criaram os primeiros manuais de escolas rudimentares de defesa, que deu a origem à matéria que vocês estão tendo hoje, DECAT, Defesa contra a Arte das Trevas. Uma pequena curiosidade, um dos primeiros escudos mágicos criado por Merlin se chamava Valemur, que é como se fosse um protego um pouco mais rudimentar, que é a magia que vocês vão aprender no final da aula. Hoje, DECAT é uma disciplina para todos os bruxos e bruxas. Seu foco é ensinar e a resistir, se proteger e proteger os outros. Pessoas que são queridas, pessoas que às vezes você nem conhece, mas que vale a pena ser protegidos. Hoje a gente tem técnicas mais modernas e eficientes. A gente ensina o controle mental e emocional e combina a teoria com a prática. Ou seja, a DECAT não é apenas aprender magias de defesa. Você tem que ter uma boa saúde mental. Você tem que treinar a sua mente para que ela seja mais forte, porque quanto mais forte ela for, melhor serão suas magias de defesa. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou fazer uma pequena pergunta. Por exemplo, vocês estão numa situação onde existe bastante risco de morte, vocês estão com medo. Vocês acreditam que ao conjurar uma magia, essa magia pode falhar? Sim. 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 Por quê? Porque. Exatamente. Vocês aprenderam na aula de magia, na aula de Feitiços 1, que é necessário ter intenção. Esqueci o resto das coisas, gente. Ai! Mas pronto, é o que for. O importante é a intenção. Vocês vão estar com uma intenção muito forte daquilo que vocês querem, né? Da magia que vocês querem conjurar. E se vocês estiverem com ela fraca ou com um emocional mental fraco, a magia não será eficiente. Ela pode até ser, mas no final não servirá de quase nada. Qual vocês acham mais difícil? Lutar contra o inimigo ou lutar contra a sua própria família?
lutar com sua Vixe, esses própria dias aí eu família. percebi que é Família. lutar com a própria família, tá, professora? Família. É, a família é mais É. difícil, professor. A gente fica em dúvida se o que faz. Ok. Agora vamos, né, fazer suponhamos aqui. Se Merlin tivesse escolhido ficar ao lado do pai, já que Merlin, né, após o pai, ele se tornou o mago mais poderoso que já existiu na Terra. O que vocês acham que teria acontecido? Vixe, ia acabar tudo. Uai, aí todo mundo ia ser demoninhos. Junto com o Belial, que é o pai de Merlin. Ok. Não, muito bom. Outra coisa. Vocês acham que após, né, a ascensão de Merlin e de Arthur, os bruxos das trevas foram erradicados? Não. Sim. Não. Exatamente, eles não. Os servos de Lúcifer ainda continuam por aí, agora um pouco mais discretos. Eles podem estar entre nós e a gente não sabe. Então, Mas mas são eles continuam. erradicados, se verem. Não, erradicado não. Eles não têm mais um líder em comum. Mas eles não foram erradicados. Muitos continuam sendo fiel a Lúcifer mesmo após a sua morte. E por isso que a gente ainda precisa dessa matéria para vocês saberem se defender quando necessário. Vocês Então, o vilão acreditam da que, porra toda é o Cramunhão. Rapaz. de certa forma, sim e não. Hoje nós temos aí vários. Porque a magia, né? Cramunhõezinhos, né? Descartes não é apenas contra magos, né? Contra bruxos das trevas, mas também contra criaturas das trevas. Vocês vão ver que aí no castelo, como eu disse anteriormente, tem o basilisco que tá meio solto, tem umas criaturas que a gente ainda não identificou exatamente o que é, que estão aí pela, né, rodopiando aí. Então Professora, todas essas posso ir no banheiro? criaturas, agora não, segurem um pouco. A hora, você Ai, vai na meu hora que Deus. tiver o terremoto. Existem várias criaturas que podem fazer mal. Vocês vão aprender bastante em criaturas mágicas, na aula, né, de criaturas. E assim como existem coisas boas, existem criaturas ruins. Então, né, como a gente nomeou algumas aqui, essas criaturas vocês precisam saber quais são as formas dela, como elas agem, como se alimentam, como se reproduzem, quais são os pontos fracos. Foi.